essa era uma medida esperada já há muito tempo, meu querido Guilherme Mendes, e que agora, definitivamente, aparentemente, chegamos a um cessar-fogo esperado mundialmente falando, mas deixando de um lado e de outro também muitos insatisfeitos, porque não houve, até este momento, a confirmação de liberação dos reféns, o que era uma das prioridades de Israel. Guilherme Mendes. Me parece que, o Qatar se empenhou muito, né, para construir esse cessar-fogo, e me parece que uma das exigências era, de fato, a troca dos reféns e a liberação de 64 reféns que eles têm ideia que ainda estejam vivos. Vamos torcer para que isso ocorra e, sem dúvida, a paralisação dessa guerra é a grande notícia do início desse ano de 2025. Deus queira que, além do cessar-fogo, a gente chegue a uma decisão definitiva que seja o encerramento do conflito, não é? Isso acontecendo antes da posse de Donald Trump, o que acelerou muito este processo de cessar-fogo para que isso acontecesse antes do novo presidente dos Estados Unidos assumir o cargo, o Rodolfo Maris. Exatamente, Nelson. Talvez seja já uma sinalização do poder de persuasão do presidente Donald Trump, que no próximo dia 20 assume a Casa Branca e os Estados Unidos. Uma das bandeiras eleitorais do Donald Trump ao longo da sua trajetória política foi cessar a paz, não só em Israel, contra essa guerra contra o Hamas, mas também Rússia e Ucrânia. O que nós esperamos agora nas notícias que vão vir a seguinte é justamente isso, a liberação dos reféns, para que essa notícia seja completa de felicidade. E a sua opinião, Sérgio Zagarino? É uma negociação com certeza bastante complexa, a gente vem acompanhando há muito tempo, principalmente desde quando o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, e não foi apenas uma vez, foram várias vezes que, pelo menos eu aqui nessa bancada, citei o quão isso interferiria no final da guerra. E isso já aconteceu antes mesmo de Donald Trump assumir como presidente. Tanto é verdade que ele já enviou representantes ali que vai compor a estrutura ministerial do seu governo, em conjunto com representantes oficiais ainda de Joe Biden, que permanece na cadeira até o próximo dia 20. O que está em pauta? Basicamente, o cessar-fogo, lógico, porém com a liberação dos mais de 30 reféns que estão ali sob a égide, sob o poder do Hamas na região ali da faixa de Gaza. Em contrapartida, Israel também libertaria mais de 1.000 prisioneiros palestinos que estão ali sob sua posse, e essa negociação faria com que ambos amenizassem o tom. E tudo isso tem o interesse de, além de Israel, logicamente, mas do Egito e do Qatar, porque essa guerra interfere nas relações econômicas de ambos os países. Então, quando você pega todos os países vizinhos ali, a Síria, o Líbano, o Irã, toda a região do Oriente Médio acaba influenciando muito essa questão econômica daquela região. Então, esse esforço dos Estados Unidos, em conjunto com Israel, Egito e Catar, foi fundamental para que nós pudéssemos chegar agora nesse estado que estamos, que é do cessar-fogo. Acaba a guerra, segue o jogo, mantém relações diplomáticas e toca o barco. Chega agora no Linha de Frente o Fabrício Naitsky, que acompanha de perto esse assunto, com mais informações, mais detalhes. Fabrício Naitsky. Boa tarde, Koba. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Linha de Frente na Jovem Pan News. Olha, o acordo finalmente aconteceu. 15 meses depois do fim da guerra, então a gente tem a confirmação do cessar-fogo entre Israel e Hamas lá na faixa de Gaza. Essa informação foi confirmada por funcionários ligados aos mediadores desse acordo. A gente está falando aqui de 3 países que estão nessa mediação desde que a guerra começou. Então a gente está falando de Estados Unidos, Egito e Catar. Essas negociações vinham acontecendo em Doha, capital do Catar. Ontem mesmo o ministro das Relações Exteriores, Qatari, confirmou que elas estavam muito próximas de um acordo. O próprio presidente americano Joe Biden também vinha falando nesse sentido. Hoje pela manhã, falas de Joe Biden, do presidente Al-Sisi lá do Egito, também confirmavam que a necessidade desse acordo era urgente, e agora a gente tem essa confirmação saindo 15 meses após o início da guerra lá na faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invadiu o território israelense. O que acontece aqui? A gente aguarda a formalização desse acordo. Isso deve acontecer em breve. O Hamas deu o aval verbal para que esse acordo fosse assinado, e o governo israelense deve fazer a mesma coisa. Gideon Sa'ar, ministro das Relações Exteriores de Israel, fazia uma viagem pela Europa, interrompeu essa viagem e confirmou que amanhã o governo israelense vai votar esse cessar-fogo.
muito possivelmente 99% de certeza, então agora a gente pode tratar aqui que essa votação será aprovada. Eu digo 99% de certeza porque até ontem alguns ministros do governo Benjamin Netanyahu se posicionavam contra esse acordo, principalmente o ministro Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, que é ligado à ala mais radical do governo Netanyahu e que ameaçou, inclusive, deixar o governo, deixar a coalizão que governa Israel, caso esse acordo fosse aceito. Agora, ele não é um ministro com potencial político para derrubar o governo Netanyahu, que poderia ser uma grande preocupação para o primeiro-ministro de Israel. O que a gente sabe, então, sobre esse acordo de cessar-fogo, Koba? É o seguinte, são pelo menos 6 semanas aqui iniciais que devem consistir principalmente na saída dos reféns que ainda estão lá na faixa de Gaza, vivos ou mortos, serem devolvidos para o Estado de Israel, e aí a questão, então, da retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. Esse é um ponto também muito importante. Até ontem a gente discutia que o Hamas questionava a falta de mapas vindos de Israel que mostrassem como que seria feito essa saída, essa retirada do exército israelense e o que aconteceria no pós. Agora a gente já consegue ter uma ideia um pouquinho maior de como isso será feito. É claro que a gente aguarda a formalização desse acordo, da aceitação dessa proposta, para ter tudo detalhado. Certamente a gente vai ter pronunciamentos oficiais vindos nas próximas horas já tratando desse assunto, mas a gente imagina aquilo que vinha sendo discutido nas últimas semanas, nos últimos meses. Um cessar-fogo em 3 fases. Consiste, então, primeiro, na retirada dos reféns, no retorno dos reféns para Israel, na retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza e no pós, que inclui ali a reconstrução, inclusive, do território da faixa de Gaza. Quem supervisionou essas conversas lá no Catar mais recentemente? Além dos ministérios, dos representantes diplomáticos do Catar e do Egito, o governo americano estava sendo representado por um nome enviado por Joe Biden, que já vinha acompanhando essas negociações há muito tempo, mas também agora, mais recentemente, um nome representando o futuro governo Donald Trump. Passou a integrar essas conversas também lá em Doha, antes mesmo delas esquentarem, mas já vinha integrando essas conversas porque o governo Donald Trump já fala como o governo de fato dos Estados Unidos. E também, claro, representantes ali do governo israelense, do serviço secreto israelense, da defesa israelense e, claro, também do Hamas. O que mais que a gente pode destacar aqui nesse acordo de cessar-fogo? Quando a gente fala do governo Donald Trump, que vai assumir agora, dia 20, houve uma ameaça muito forte vinda da parte de Donald Trump, dizendo o seguinte, que se até o dia da posse os reféns não fossem liberados da faixa de Gaza, ele ia fazer um inferno no Oriente Médio. Foi exatamente essa expressão utilizada por Donald Trump para se referir ao que ele pretendia fazer em relação à faixa de Gaza, em relação a esse acordo de cessar-fogo. Muito importante também para Joe Biden, para Antony Blinken, o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, que vão poder fechar esse ciclo presidencial com uma notícia positiva relativamente, né, se é que a gente pode dizer assim, porque, é claro, essa tentativa de cessar-fogo vem ocorrendo há muito tempo, desde outubro de 2023. Até então, o governo americano, a diplomacia vinha falhando em todas as oportunidades. A gente vinha acompanhando com muita frequência, sempre de um lado aceitando, o outro lado rejeitando. Não havia ali um consenso em relação ao que poderia ser feito na faixa de Gaza e agora, aos 45 do segundo tempo, para o governo Biden, a formalização desse acordo que pode suavizar um pouco ou melhorar um pouco a imagem do governo Biden, que está deixando agora a Casa Branca já no próximo dia 20 e que traz, de fato, uma tranquilidade um pouco maior para Donald Trump trabalhar a partir já da semana que vem. A gente ainda não tem manifestações oficiais do governo israelense, a gente aguarda, por exemplo, alguma fala do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas no final de semana, Joe Biden telefonou para Benjamin Netanyahu e pediu que Netanyahu aceitasse o acordo. Netanyahu mostrou nesse telefonema, segundo as fontes ligadas ali à Casa Branca e também ao Knesset, o parlamento israelense, uma vontade para que esse acordo fosse levado, sim, à frente, para que esse acordo pudesse sair. Disse, inclusive, que as coisas caminhavam para isso, que as conversas eram
positivas para que esse acordo fosse assinado, para que esse acordo fosse firmado entre Israel e Hamas. Agora, claro, Koba, a gente vai seguir aqui acompanhando, aguardando todas as repercussões. O que a gente tem de concreto é isso, a confirmação vinda dos mediadores, vinda de Doha, de que esse acordo foi de fato agora firmado, será assinado já nas próximas horas e será concretizado, colocando fim à guerra entre Israel e Hamas. Mais uma guerra entre Israel e Hamas, não é a primeira vez que eles entram em conflito, mas é o conflito mais extenso, é o conflito mais duradouro da história de Israel e Hamas, desde a saída de Israel da faixa de Gaza, isso lá em 2005. A gente nunca tinha visto algo tão duradouro e também com tantas mortes. A gente está falando aqui, além dos 1.200 israelenses mortos em 7 de outubro de 2023, as fontes na faixa de Gaza falam em pelo menos 46 mil mortes desde então, a grande maioria de civis. A gente vai seguir acompanhando, trazendo mais atualizações aqui ao longo da programação. Koba. Fabrício Naes, que em cima da notícia, com todas as informações que se tem até esse momento, do acordo fechado pelo cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Essas imagens, para quem nos acompanha, são imagens ao vivo, exatamente do território ali em Gaza, onde muitos civis, a maioria de palestinos, naturalmente, devem estar celebrando o fim deste conflito, já que neste momento do conflito, o exército de Israel já estava praticamente com a totalidade do território de Gaza, já deixando naturalmente muitos mortos. Informações que são desencontradas em relação ao número, o Fabrício trouxe mais de 40 mil, mas são informações vindas exatamente das autoridades na Palestina, que são autoridades ligadas ao Hamas, então sempre informações questionáveis vindo do grupo do Hamas. Fabrício Naes continua com a gente por aqui, trazendo a qualquer momento novas informações. Como é que você vê essas informações trazidas pelo Fabrício, Guilherme Mendes, a intermediação, o mediador deste conflito, na verdade, é uma mediação compartilhada entre Estados Unidos, o Catar, o Egito, chegando, por fim, a este acordo de cessar-fogo? Eu vejo com muita alegria, sobretudo porque esse conflito gerou uma tragédia humanitária sem precedentes naquela região e também com a alegria de que todo e qualquer conflito armado tem que ser encerrado o quanto antes, não é? Independentemente de qual seja o governo que dê o pontapé inicial nisso, o governo americano foi duramente criticado pelo apoio incondicional a Israel num determinado momento. Depois a própria sociedade americana reconheceu os exageros que estavam ali acontecendo e parecia que não ia dar tempo do governo Biden atuar de uma forma mais resolutiva na contribuição para que esse conflito parasse, não é? E é óbvio que houve aí uma tentativa de politização de quem vai ser o pai da criança, não é? Quem vai conseguir fazer com que o conflito se encerrasse. E, sem dúvida, a eleição do presidente Trump talvez tenha dado um estímulo adicional para que a diplomacia americana, ainda sob o comando de Biden, se empenhasse para entregar esse presente para o seu presidente e, sobretudo, para o mundo, não é? A paralisação desse conflito é uma vitória da diplomacia, uma vitória da humanidade, uma vitória global que deve ser festejada, volto a dizer, independentemente de quem for os atores. Óbvio que num conflito como é que se fala? Interesse global, nada vai acontecer sem a participação dos Estados Unidos. Que bom que tenha sido rápido e que a gente caminhe agora não só para um cessar-fogo, mas, como eu volto a dizer, para o encerramento definitivo desse conflito. Não sei se com a criação do Estado palestino, não sei quais são as bases, mas que pelo menos essa carnificina que aconteceu lá nesse último ano de 2024 pare de lado a lado, né? O Sérgio Zagarino, o que chama atenção também na informação trazida pelo Fabrício é que os Estados Unidos se deu naturalmente pela sua diplomacia representando o governo Joe Biden, mas também com integrantes da transição para o novo governo, o governo de Trump. Ou seja, de alguma maneira se uniram ali os governos Biden, que está saindo, com o governo Trump, que está entrando, para representarem juntos os Estados Unidos da América neste acordo, figurando como mediador importante ao lado de Egito e do Catar. Sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos é figura preponderante em todo o mundo e é o maior interessado no término dessa guerra, além, claro, de Israel e dos palestinos, da Palestina. Só que essa ligação entre
o governo atual de Joe Biden e esse estreitamento de laços com representantes do atual governo de Donald Trump, ela foi apenas porque não tinha outra opção. Era necessário que o atual governo fizesse parte dessas negociações que já vem acontecendo há alguns meses, como foi bem anunciado aqui na Jovem Pan. O que nós precisamos entender é que a figura que foi preponderante para que essa negociação agora fosse concluída foi Donald Trump. A vitória de Donald Trump deu uma sinalização para todo mundo. Donald Trump está fazendo com que o mundo fique trêmulo. Por quê? Ele já anunciou, vão ter fim às guerras. Eu, a partir do momento de tomar posse, darei fim às guerras. Como? Seja com um suporte de uma pressão econômica política, seja com o fim do financiamento, como, por exemplo, na região da Ucrânia. Foi um recado muito claro. Lógico, Catar, Egito, que são os maiores interessados em termos econômicos daquela região, aproveitando desse momento político, podemos dizer assim, reuniram-se com o governo dos Estados Unidos, que atualmente ainda é de Joe Biden, e conseguiram, em conjunto com esses representantes do próximo, agora, dia 20 de janeiro, governo do Donald Trump, fazer com que Israel cedesse algumas questões que até então pareciam que o governo de Israel não iria abrir mão, e conseguisse ali chegar nesse acordo. A partir do momento que Israel e o Hamas chegam num acordo, é óbvio, todo mundo fica feliz pela paz. Porém, a gente não tem tanta felicidade porque é um acordo com um grupo terrorista. A gente tem que sempre lembrar disso. Nessa guerra, de um lado, tinha um Estado lutando pela sua sobrevivência e, de outro lado, temos um grupo terrorista que agora, pelo menos, se comprometeu a parar de cometer atentados. E aí vamos ver como é que eles vão continuar agindo ali na região da faixa de Gaza, porque lembrando, Koba, esse acordo, na verdade, ele não fala nada sobre o território. A disputa territorial ela vai permanecer. Como que eles vão lidar com isso, a gente não sabe. Só espero que não tenha outros ataques. Fabrício trouxe a informação de que no acordo também se envolve a saída do exército israelense da faixa de Gaza. Ficaria lá com os palestinos. Não se sabe ao certo sobre que governo. Governo do Hamas, governo de alguma outra autoridade palestina. Chega novamente no Linha de Frente o Fabrício Naits, que tem mais informações a respeito disso. Já te devolvo essa pergunta, Fabrício, como ficaria agora o governo sobre o território da Palestina? Pergunta de $1 milhão essa, Koba. Muito difícil a gente responder. Vamos aguardar esse comunicado oficial envolvendo as fases do cessar-fogo, mas isso era um dos grandes pontos de discussão desde que as conversas começaram ainda em 2023. O que seria feito com a faixa de Gaza após uma eventual retirada do exército de Israel? A gente tem aqui agora a manifestação do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele fez 2 publicações na Truth Social. A primeira dizendo o seguinte: nós temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. Eles serão liberados em breve, muito obrigado. E aí, na sequência, ele fez uma outra publicação aqui já um pouquinho mais extensa, que eu vou tentar resumir aqui rapidamente. Ele diz o seguinte, que esse acordo épico de cessar-fogo só poderia ter acontecido como resultado da nossa vitória histórica em novembro. Aqui ele se refere à vitória nas eleições dos Estados Unidos. Segundo ele, uma vitória que mostrou para o mundo que o governo Trump iria procurar a paz e negociar para garantir a segurança de todos os americanos e seus aliados. Ele diz estar muito feliz que os reféns americanos e israelenses estarão retornando para casa para se reunir com seus familiares e pessoas queridas. Ele também diz o seguinte, que com esse acordo assinado agora, a equipe de segurança nacional, conduzida pelo Steve Witkoff, que é o enviado especial de Trump para o Oriente Médio, que estava nessas negociações lá em Doha, que está, melhor dizendo, nessas negociações em Doha, vão continuar a trabalhar ao lado de Israel e de seus aliados na região para garantir que Gaza, a faixa de Gaza, nunca mais se torne um abrigo para terroristas, que eles vão continuar promovendo a paz através da força em toda a região e que eles querem construir aqui um momentum, que eles chamam, quer dizer, construir em cima desse acordo de cessar-fogo outros acordos, uma garantia de paz ao longo da região. Diz que é apenas o começo de grandes coisas que estão vindo para os Estados Unidos e para o mundo todo. Ele diz ainda, termina aqui a publicação falando o seguinte, nós conquistamos muito sem nem mesmo estarmos na Casa Branca. Imagine todas as coisas maravilhosas que iremos fazer quando eu retornar à Casa Branca, quando meu governo estiver completamente confirmado e que ele possa garantir mais vitórias para os Estados Unidos. Então, Donald Trump já
se tornando, ou pelo menos se auto-intitulando, o pai da criança, como vinha dizendo aí o Guilherme Mendes, né? Já assumindo, trazendo para si essa vitória. A gente aguarda uma manifestação, claro, de Joe Biden, mas o presidente de Israel, Isaac Herzog, a gente lembra que Israel tem presidente, tem primeiro-ministro também, mas o presidente de Israel, Isaac Herzog, confirmou que recebeu um comunicado, inclusive, da Cruz Vermelha, dizendo que as preparações para a transferência dos reféns começaram já a ser feitas. Então a gente tem várias confirmações aqui de vários lados, triangulando essa informação direitinho, a gente pode aqui garantir com toda certeza que esse cessar-fogo está concluído. A ver quando que serão feitas as retiradas das tropas de Israel lá da faixa de Gaza. Essas imagens que a gente acompanha ao vivo nesse momento, para quem nos acompanha por imagens aqui na Jovem Pan, são imagens de Khan Yunis, ali no sul do território da faixa de Gaza. Muita movimentação nas ruas. Não consigo afirmar aqui que são pessoas necessariamente comemorando o cessar-fogo, mas uma coisa a gente pode garantir sim. Havia um cansaço da população civil da faixa de Gaza em relação a essa guerra, em relação a esse conflito. Há um desgaste na faixa de Gaza e, claro, há um desgaste também contra o governo de Benjamin Netanyahu, que vinha sendo alvo de muitos protestos ao longo de todo esse período. Israelenses questionando a capacidade do governo de negociar um cessar-fogo, a capacidade do governo de trazer os cidadãos israelenses de volta para casa, recuperar todos os reféns. Benjamin Netanyahu vinha sendo muito pressionado internamente por isso, Koba, e a gente lembra até, ele já vinha sendo pressionado antes da guerra começar. A pressão muito forte contra Benjamin Netanyahu começa ainda lá atrás, em 2023, quando ele tenta promover a reforma judicial no país, vista por muitos como uma medida quase ditatorial, autoritária. Pressão com muitos protestos nas ruas. Israel é um país pequeno, de pouco mais ali de 10 milhões de habitantes, aproximadamente 10 milhões de habitantes. Muita gente tinha saído às ruas em 2023 para se manifestar contra isso, então o governo dele vinha desgastado. Ele conseguiu se manter ao longo desses últimos 15 meses, muito por conta da guerra. O país encontrou uma estabilidade com Benjamin Netanyahu, que é um político muito experiente, que já esteve à frente de situações como essas anteriormente, liderando o país em situações de guerra, mas havia todo um questionamento envolvendo principalmente a questão dos reféns, que não vinham sendo retirados, não havia um avanço nessas conversas, e agora sim, Benjamin Netanyahu pode, pelo menos nesse momento, respirar um pouco aliviado, porque esses protestos devem diminuir. A grande questão para a gente observar aqui, já projetando um pouco para frente, é o que vai acontecer depois. Porque, segundo a opinião de muitos analistas, especialistas nesse assunto, o fim da guerra pode representar também o fim do governo Netanyahu, já que aí não há mais a necessidade de um governo tão experiente, tão estável quanto o de Netanyahu. E aí, a partir do momento em que ele deixa o governo, ele vai parar na justiça. Ele é investigado por corrupção no país, passa, inclusive, pelo julgamento nesse momento. Ele é obrigado a comparecer no tribunal pelo menos 3 vezes por semana lá em Tel Aviv para depor, para falar a sua versão sobre acusações de corrupção que vem contra ele desde ali mais ou menos de 2018, ainda no mandato anterior. Mas a gente vai observar exatamente o que vai acontecer com Benjamin Netanyahu, com Israel. Agora a gente tem, de fato, essas confirmações vindas de diversas fontes, todas elas afirmando que um cessar-fogo foi concordado, foi concluído esse acordo. Logo mais, em Doha, no Catar, vai ter uma entrevista coletiva do primeiro-ministro qatari e do ministro das Relações Exteriores do país. Nessa entrevista coletiva, expectativa de que eles confirmem esse acordo e deem mais detalhes sobre exatamente o que foi colocado no papel, o que está ali na pedra e que deve ser cumprido já a partir das próximas horas. As tropas de Israel certamente devem se manifestar também. A gente aguarda uma movimentação da defesa de Israel, mas é muito importante a gente destacar, né, que essa movimentação, de fato, aconteceu nos últimos dias de maneira conjunta entre o atual governo Joe Biden e o governo do presidente eleito Donald Trump, mas as conversas por um cessar-fogo até aproximadamente um mês, Koba, amigos que nos acompanham aqui no Linha de Frente, elas estavam consideradas mortas, quase enterradas.
O Catar, há pouco mais de um mês, anunciou a saída da mediação do cessar-fogo, isso ali no final na metade de novembro, aproximadamente, do ano passado. O governo do Catar anunciou que ia deixar a mediação porque não acreditava em avanços no processo, questionava muito a vontade, tanto de Israel quanto do Hamas, de levar o acordo à frente e, de repente, essas conversas foram reativadas nas últimas semanas e ganharam força a ponto de a gente chegar aqui hoje, dia 15 de janeiro, uma data que vai certamente entrar para a história com a assinatura desse acordo de cessar-fogo.